Fala pessoal, tudo jóia? Hoje a gente fala da HGBS, que é um dos fundos de shopping que eu mais gosto. Eu acho que é uma gestão que sabe o que está fazendo, né? Uma gestão que sempre quando eu escuto nas lives eles se expressam bem, sabem o que estão falando, né? Na minha opinião, e tem trazido ali bons retornos para o cotista, né? Claro que nada aqui é uma recomendação, você faz com o seu dinheiro o que você quiser. Agora, se você quer uma recomendação, a gente vai lançar uma carteira recomendada semana que vem. Deixar o link aqui do WhatsApp aqui embaixo para quem quiser, né? E a gente vai ter uma carteira de Fiagros, FINFRA e FIIs também, na mesma carteira, o mesmo, né, ou seja, na mesma assinatura, no mesmo produto, que na minha opinião é muito pioneiro, né, na indústria aí. Então espero que vocês gostem do nosso trabalho aí com o nosso analista, que é o Arthur, que ele vai, né, cada vez mais participar com a gente aí aqui dos Vai Pelos Fundos, né? A gente está muito feliz, vai ser um grande passo aí na nossa trajetória. Esperamos você com a gente, espero que vocês ali estejam com a gente nessa nova jornada, que a gente está muito feliz, muito animado. Mas beleza, bora falar aqui do HGBS, como eu disse, é um dos fundos que eu gosto bastante, que inclusive já lançou um fato relevante dia 12, né? Hoje a gente está no dia 18, à noite no dia 18, já tem um tempinho. Mas foi um ponto positivo, lancei um short sobre isso também, inclusive, né? De uma avaliação positiva, né, do valor patrimonial, em complemento ali a outra avaliação que já tinha sido feita. Então é um ponto ali legal, né? Assim, bons fundos, na minha opinião, eles vão ter esse processo de reavaliação positivamente, né? Um dos argumentos, inclusive não vou entrar em méritos aqui, que eu gosto, por exemplo, de preço sobre valor patrimonial, né? O P sobre VP, o famoso P sobre VP. Por quê? Porque bons fundos, na minha opinião, primeiro que o preço você vai olhar ali quando você já tiver estudado bastante fundo, acompanhado ele, né? Aí você vai comprar o preço ali, porque é incrivelmente importante, né? Mas você não vai comprar fundo muito ruim a um preço que você acha atrativo, porque não faz muito sentido, né? Então, bons fundos, na minha opinião, eles vão fazer esse trabalho ali e o patrimônio deles vai se valorizar ao longo do tempo, né? Pelo menos ali o que a gente espera, né, que se acompanhe a inflação. Tem toda uma discussão também, não vou entrar nesse mérito também, mas a ideia é que isso vai se valorizando ao longo do tempo, beleza? Então, boa notícia aí para o cotista, a avaliação patrimonial ali do HGBS, né? Então, bora lá. Código de mercado aqui com leve desconto, né, sobre o patrimonial, R$223, sobre a cota patrimonial de 224. Eu acho que esse fundo, assim como outros de shopping, né, pega outro exemplo aí para não ficar no abstrato, né, o HSML, por exemplo, não estão mais descontados que nem estavam antes. Quem pegou num bom momento teve um ganho bem legal. Mas, assim, eu acho que está ainda, né, não está ali, na minha opinião, aonde que vai chegar quando a Selic continuar baixando. A gente viu ali que caiu para 11,75%. Eu acho que a renda variável, a gente já viu isso nas ações, inclusive, né, o Ibovespa ali dando uma pernada para cima, mas eu acho que ainda a renda variável, ações e FIIs, né, não estou falando só do HGBS, não, eles ainda têm muito para caminhar ainda, né. A bolsa está barata, inclusive, tá, né, assim, comparando em dólar, por exemplo, você pega lá o ETF da bolsa, nem estou acompanhando muito mais as ações, né, mas você pega o ETF da bolsa brasileira em dólar, a gente vê ali que tem muito para correr ali para chegar na máxima histórica, tá bom? Quantidade de cotistas, 100 mil cotistas, né? Bastante, né? Já tem ali uma base legal, com profundidade, né? Ou seja, já fica ali mais pulverizado. Isso é positivo. Valor de mercado 2,8 bi, também um musculatura interessante já. Taxa de administração 0,6%, né? Legal, muito legal essas taxas de administrações mais competitivas, né? Bora lá falar um pouco do cenário macro. Com impressionante alta de 12,54%, impulsionado pela expressiva entrada de 21 bilhões de investidores estrangeiros, o índice Bovespa foi o grande destaque de novembro e acumulou retorno de 16% no ano, né? Deu uma pernada para cima aí. Com esse movimento, o Ibovespa ultrapassou o IFIX, que subiu apenas 0,6% no mês e agora acumula uma alta de 10,79% no ano, assumindo a liderança dos ativos de renda variável. Cabe destacar também o fortalecimento do real em relação ao dólar, de 2,52% em novembro, chegando a 6,93% em 2023, quando medida pelo dólar comercial e a queda ao redor de 100 pontos base nos juros futuros mais curtos. Cabe lembrar que o CDI acumulado no ano encontra-se em 12%. O gatilho para esse movimento de alta, sem dúvida alguma, veio do exterior, principalmente do mercado americano. A divulgação de dados econômicos que mostram que a inflação vem dando sinais de baixa e confirmação que a taxa de juros no patamar atual de 5,25 a 5,50 tem cumprido seu papel de desacelerar a economia, trouxe as agências financeiras
maior convicção do ciclo de alta de juros da maior economia do mundo está encerrando e em meio de 2024 poderemos ver aí o Fed começar a baixar a taxa de juros. Concordo que isso influencia pra caramba também, né? Agora, se é a maior parte ali, é a opinião da gestão, pode ser que sim, né? Mas eu acho que desconsiderar completamente ali outros fatores, como vários outros fatores também, não sei se faz sentido. Mas sim, eu também concordo com a gestão aqui que eles estão dizendo, né? Aqui eles mostram, né, também em relação a outras questões mais domésticas, né? Enquanto isso, no campo doméstico, as coisas vão caminhando lentamente, devemos ter a aprovação final do texto da reforma tributária que foi já aprovada também, né? Eles falam mais algumas questões aqui. Vamos lá. Isso nos leva ao ponto que mais preocupa. No atual estágio, a política fiscal expansionista que o governo vem deixando claro que pretende implementar, o alerta cabe porque temos um bom momento em que as principais economias do mundo começam um ciclo de afrouxamento da política monetária, previsão na queda da taxa de juros. A gente está vendo isso no Brasil também. E maior acomodação da inflação, como podemos perceber em algumas commodities de energia e mesmo no mercado de grãos, acumula uma queda razoável no ano e começamos a notar no setor de serviços e na economia em geral, como apontou ali alta de 0,10% do PIB brasileiro no terceiro trimestre de 2023 em relação ao segundo trimestre recentemente divulgado. E se abre espaço ali para que o Bacen possa continuar cortando juros de 50%, de 0,5%, né, 50 bips, por reunião encaminha uma taxa terminal próxima aos 9%, como já apontam ali focos 9,25%, quanto ao mercado de juros da B3 expresso vencimento de janeiro de 2025, 2,5%. Vamos ver, né? A gente está vendo ali uma queda gradual, né? Acreditamos que o momento favorável para a renda variável deve continuar. Acho também. Em especial o mercado de fundos imobiliários, que ficou um pouco defasado em relação ao investimento em ações em novembro. Devemos fazer um catch-up e ter uma boa valorização em dezembro. Aí, já não sei tanto. Notamos que alguns, mais no longo prazo, sim, eu concordo, né? Notamos que alguns segmentos de FIX ainda apresentam descontos quando comparamos ali o valor de mercado em que eles têm negociado com o valor contábil de suas cotas, especialmente depois das atualizações do valor patrimonial realizadas recentemente pela maioria dos fundos de investimento imobiliário. Isso mostra que o dividend yield atrativos de 9% a 12%, dependendo do produto e segmento de atuação de FIIs, deve ter ganho de capital nos próximos meses. Né? Eu acho também que a renda variável tem muito para valorizar, agora precisar o mês aí de fato, né? Aí é a bola de cristal, né? Ninguém sabe. Em relação ao mercado de shopping centers, esse aqui é um dos melhores relatórios para você aprender sobre o mercado de shopping do Brasil, tá? Se não for o melhor, para falar a verdade. Vamos lá, monitoramento mensal, abraço. Segundo os dados da Associação Brasileira, em outubro o mercado de shoppings brasileiro apresentou uma retração de faturamento de 0,7%, quando comparado ao mesmo mês de 2022. Em termos nominais. Já em termos reais, ou seja, levando-se em consideração a inflação no período, houve uma retração de 5,3%. Abaixo trazemos aí a variação de faturamento do setor comparado com os anos anteriores em termos reais e nominais, né? E aqui a gente vê, né, essa evolução. O importante é que sempre tenha uma evolução, é claro que nunca vai evoluir muito para cima, para sempre, né? Tem umas pernadas aqui em 2020, porque a gente sabe o que aconteceu, né? Mas é sempre interessante ali que se evolua, né? Ou pelo menos se mantém de uma forma mais positiva, na minha opinião, né? E ano que vem, ali, como eu já falei algumas vezes aqui no canal, muitas pessoas que acompanham o mercado estão ali otimistas para o varejo, né? Por todas as questões aí que a gente inclusive já falou lá nesse relatório, né? E muita coisa ali eu concordo com a gestão, né? Em relação, por exemplo, taxa de juros americana, etc e tal. Mas eu também acho, né, que eu acho difícil contra-argumentar em relação a isso, que a taxa Selic diminuindo também, isso aí desafoga o lado lá do varejo, isso melhora para os fundos imobiliários e torna mais atrativo a renda variável, né? Também do lado aqui mais de cotas de fundos imobiliários e de ações também, né? Abaixo atualizamos a vacância do setor, como indicado também segregado por regiões no país, né? A gente vê ali uma vacância mediana, né? Por que é interessante mediana? Mediana, porque não sabe, né? Diferente da média. Vamos supor ali que você tem ali, sei lá, um jogador de futebol, sempre dou esse exemplo. Aí tem o Neymar, que ganha infinito lá, sei lá, ganha 1 bilhão por ano, e tem 5 jogadores que ganham 2 salários mínimos, né? Se você pega a média desses 6 jogadores, né, do Neymar mais os 5, você vai ter uma média muito alta, porque o Neymar vai puxar lá para cima, né? Então a média às vezes não é interessante para muitos indicadores. É por isso que o pessoal usa mediano, que é basicamente você pega ali o valor do meio, aí divide para direita e para esquerda, digamos assim, né? Então você pega ali um valor
representativo em uma ordem crescente de valores, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, por exemplo, tal. Aí você pega ali o do meio, aí você sabe os valores estão para um lado e os valores estão para o outro. Aí você pega a mediana. Por isso que é interessante alguns indicadores a gente utilizar a mediana, beleza? Principais destaques, indicadores operacionais. Trazemos abaixo as principais destaques do portfólio do mês de outubro. Destacamos que a aquisição de 60% do Shopping Capim Dourado, falei sobre isso aqui no canal, né? Será refletido nos indicadores operacionais de novembro, ou seja, a partir do relatório gerencial de dezembro. Vendas. O portfólio do fundo apresentou ali vendas por metro quadrado de R$ 1.100 em outubro, que representa um crescimento de 4,9%, show. Considerando o portfólio atual versus portfólio de outubro de 2022 no acumulado do ano. Há crescimento de 9,3% versus o mesmo período de 2022. Vale mencionar que no período foram incluídos na base os shoppings Floripa e Jardim Sul, e se considerarmos, né, o portfólio atual, observaríamos um crescimento de 1,5% em comparação ao mesmo mês de 2022 no acumulado do ano. Um crescimento de 6,7% versus mesmo período ali de 2022. Vacância. O fundo encerrou o outubro com 7% de ABL vaga versus 7,4% em setembro, né? A gente sabe ali, a gente já falou ali um pouco ali da mediana, né? Então é interessante que o fundo continue trabalhando ali para diminuir, né, a vacância. As principais responsáveis por redução da vacância foram o Shopping Penha e Goiabeiras, né? O NOI, para quem não sabe, é o lucro operacional. É interessante, né, para você comparar ali ativos diferentes, né? Foi de R$ 78,00 metros quadrados, um crescimento de 8,9%, show também, considerando o portfólio atual versus portfólio de 2022, né? A gente vê aqui o portfólio, né, quanto mais diversificado, na minha opinião, melhor é. Tem o da Penha aqui, o West Plaza, Parque Dom Pedro, né, 11%, Jardim Sul, 10%, mas mais difícil, né? Tem uma diversificação maior com os shoppings, e aí também vai depender da estratégia. A gente vê, por exemplo, lá na HSML, que tem uma estratégia totalmente diferente do outro fundo, por exemplo, de shoppings, que é o VISC, né? Estratégias completamente diferentes. E aí vai depender da diversificação também da estratégia, né? E quem já falou aqui no canal, né, sobre o Capim Dourado, olha aqui no canal, né, sobre as aquisições, inclusive o pessoal elogiou, né? Eu até perguntei aqui pro pessoal, poxa, quem conhece ali, quem fica aí próximo dos fundos que a GBS adquiriu e tal, aí o pessoal curtiu ali, né, a aquisição. Aqui também já falei sobre isso no canal, né, do Jardim Sul, Capim Dourado, já falei também. Isso aqui é interessante, né? O pessoal às vezes criticava, né, que a gestão não fazia tanto ganho de capital, né, tanto lucro assim, mas ele começou a movimentar mais, né? Então isso é um ponto positivo. Mas eu já achava que antes mesmo o fundo já entregava valor para os cotistas, né? Mas enfim, era uma opinião ali que eu acho que tinha de certa forma ali uma certa era de certa forma verdadeiro, né? E agora a gestão começou a movimentar mais. Em relação aqui à DRE, né, o mais importante é você ver se a geração de fluxo de caixa está positivo, obviamente, né? Frente também às despesas, né, que a gente sabe que tem até que a taxa de administração, que é uma taxa de administração competitiva, na minha opinião, né, interessante, mas ainda assim, né, a gente olhar ali os gastos operacionais versus os resultados financeiros, óbvio, né, que sempre tem que olhar isso aí, que a gente está um ativo gerador de fluxo de caixa, né, nas ações a mesma coisa lá, né. Resultados aí gerados por rendimentos, se a gente vê, né, resultados de operações aqui, a gestão deu uma movimentada a mais, mas ainda assim, renda imobiliária, a gente vê que historicamente é a grande pegada aqui desse fundo, né. Projeção de resultados, considerando as premissas de projeção dos resultados para os ativos do fundo e o resultado não recorrente projetado, considerando as vendas dos ativos já anunciados, indicamos ali a manutenção do atual patamar de rendimentos mensal para dezembro, né, de 2023 de R$ 2,00 por cota. Todas as declarações, quando baseadas em expectativas futuras, envolvem riscos e incertezas, né? Eu gosto quando a gestão ali traz uma certa guidance, né? Eu sei que todo mundo sabe, gente, que não é garantia, a gente está na renda variável, pelo amor de Deus. Mas às vezes a gestão fala, eu não coloco porque às vezes não dá. Isso é óbvio, é renda variável, né? Mas a gente gosta de ter meio que um guidance mesmo, né? Um norte ali para a gente se direcionar nos fundos que a gente está estudando, né? Em relação à taxa de retorno, eu acho que esse fundo entregou bastante, né, desde o seu início. Foi um dos que mais entregou, inclusive, né? Já vi gráficos aí impressionantes da rentabilidade dele, comparativamente ao IFIX, né? Então isso aí é muito interessante também. Eu acho que os fundos eles têm que ou ficar próximo ali ou bater o IFIX, né? Não tem enfim. Por que a gente vai investir em um fundo que não bate o IFIX no longo prazo? Não faz sentido, né? E que ele vem com comparação do IFIX, né?
O IFIX, para quem não sabe, né, começou depois do início do fundo, por isso que está aqui essa marquinha aqui, e ele vem dar aquela pernada, inclusive esse ano aqui deu uma pernada ali para quem souber aproveitar, né? Esses fundos também são fundos muito cíclicos, né? Diversificação da carteira, a gente vê que tem essa diversificação aqui também, a gente já falou um pouco sobre isso. Os ativos aqui estratégicos eles estão na maior parte, né, da distribuição do fundo, com uma diversificação. Isso que é interessante dos shoppings, né? Assim como os galpões logísticos, é claro que a maioria a gente vê que vai pegar mais para o Sudeste, faz sentido, né? Que já tem a região ali mais economicamente desenvolvida, em termos de poder econômico mesmo, né? São Paulo, por exemplo, nem como comparar, né? Mas os shoppings podem fazer muito sentido em outras regiões, né? Concordo? Quem faz isso também é o HSML, né? Lá na HSI também eles fazem isso. Então é interessante, desde que não sobrecarregue uma região. Você vai colocar 3, 4, 5 shoppings gigantes lá no Acre, não faz sentido, né? Mas agora, às vezes, por exemplo, faça muito sentido ali dentro daquela realidade, né? É isso. Alavancagem também, né? Alavancagem é importante a gente acompanhar em relação a isso. Uma taxa aqui de emissão de IPCA mais 8% eu já não acho baixa, não. Né? E CDI mais 2,4% também. Com essa daí, essa taxa boa que está ali, né? Diminuindo ali ao longo do tempo, né? Mas não é, né, algo que a gente pode ignorar, não. Muito antes, pelo contrário. Em relação a indicadores operacionais, é o que eu sempre falo, né? O mais interessante é você melhorar, diminuir a vacância, melhorar ali o NOI, né? Que é o lucro operacional. Enfim, isso aí que é interessante é que eles mostram, né? Também um pouco mais detalhado ali alguns shoppings também que faz sentido ali você olhar pelo menos os principais, né, ali, Shopping Penha, esses que tem um pouco mais de 10% ou próximo ali de 10% da carteira, beleza? Mas é isso, né, um fundo que eu acho interessante. Nada que é uma recomendação, como eu disse, né, a gente vai lançar nossa carteira recomendada com o nosso analista parceiro, né, então se vocês quiserem, entrem aqui no grupo de WhatsApp, beleza? Então é isso, abração e até a próxima, tchau, tchau.